bem, pessoal? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Trouxe hoje aqui, na realidade, uma revisãozinha, né? Mas, acima de tudo, um problemaço do IME. Esse problemaço aqui. Legal? Que eu vou resolver junto com vocês. Mas antes eu preciso introduzir uma grande revisão para nós. Revisão sobre o quê? Sobre isso aqui, ó. Lei de Hess. Então, vou explicar a lei de Hess, vou explicar como ela funciona, um exemplo mais simples, e depois a gente faz aquele problema da segunda fase do IME. Legal? Pessoal, a lei de Hess é um assunto que não costuma complicar, não. Aquele problema do IME é um dos poucos que eu, na realidade, vi complicar, assim, algo que não é, assim, impossível, mas complica um pouco. Tem que pensar, esse raciocínio tem que ter um raciocínio lógico, tá? Tem que ter umas sacadas boas ali pra você sair daquele problema de peito erguido, peitos abertos. Legal? Então vou começar deixando aqui. Lei de Hess, o enunciado dela é assim, ó. Vou colocar aqui o enunciado da lei de Hess. Enunciado. O enunciado da lei de Hess é assim, ó. O ΔH de uma reação só depende de seus estados inicial e final e independe de seus estados intermediários. Esse é o enunciado da lei de Hess. O ΔH de uma reação só depende de seus estados inicial e final, e independe de seus estados intermediários. Só é um conceito muito parecido com aqueles que a gente vê na física, né? Vou abrir uma observação aqui. Nossa, ficou ridículo, né? É um conceito muito parecido com aquele que a gente vê na física em conservação de energia. Quando a gente tem o trabalho de uma força variável, vou abrir uma observação, vai. Não queria, mas vamos lá. Ops. Na física, só para vocês fazerem essa associação, tá? Porque na minha concepção, a lei de Hess, ela é muitas vezes mal compreendida, tá? Então na física, quando você tem o trabalho de uma força variável, acontece o seguinte. Como é que funciona o trabalho de uma força variável? Você vai ter aqui uma trajetória, e aí você vai de um ponto A até um ponto B. E aí o trabalho, eu tenho que lembrar para vocês, que trabalho é uma energia que se manifesta em deslocamento de massa. Trabalho, ou ele modifica a energia de um corpo, ou ele transfere a energia de um corpo para o outro, tá? E aí, pessoal, o que eu quero dizer é que o trabalho de uma força variável, ele depende da trajetória. O trabalho de uma força variável, ele, na realidade, ele depende do quê? Do caminho percorrido, dos estados intermediários, tá? Então, você divide essa trajetória em deslocamentos infinitesimais, deslocamentos pequenininhos, e aí você diz que aqui tem um corpo, estamos falando sempre de uma partícula,
e ele está sujeito a uma força variável. Só que você dividiu essa trajetória em deslocamentos tão pequenininhos, que não deu tempo da força variar. E aí ela é constante. Você teve um deslocamento infinitesimal, né? Muito menor do que esse deslocamento que está na figura. Mas para fins didáticos eu digito dessa coisa, eu escrevo desse jeito. E aí esse D quer dizer muito pequeno. E aí eu vou dizer que o trabalho, quando a força é variável, ele é representado por uma integral que a gente chama de integral de linha. A integral de linha ela se preocupa com a trajetória. Então eu vou dizer que o trabalho de A até B, ele é a soma. Integral é uma somatória, né? Somatória de quê? Desses trechinhos aqui, ó, desses deslocamentos infinitesimais, com que a força praticamente não varia, não deu tempo dela variar. Ele é a integral de A até B do que? Desses deslocamentos F escalar dr, em que a força não varia. Já que trabalho, né, em sua concepção menos formal, o trabalho ele é força vezes deslocamento, né? Trabalho, força vezes deslocamento. Só que como a gente está falando de vetor, a gente coloca isso aqui e o produto vetorial dá um módulo de um vetor vezes o módulo de um outro vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Então, só rascunho. Por exemplo, se eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui, esse não é o ângulo formado entre eles, porque o ângulo formado entre eles é quando eles têm a mesma origem. Vocês gostam de chamar de regra da bundinha, né? Tá, esse é o trabalho de uma força variável, é uma integral de linha, é quando o trabalho depende da trajetória, tá? Pessoal, se você quiser pular isso aqui direto para o que eu vou falar depois, tudo bem, tá? É só para vocês fazerem a associação da física. Mas, quando eu tenho um caso particular de força variável, que é na realidade o caso de uma força ser constante, quando a força é constante, não importa o caminho. E quando o trabalho não depende da trajetória, significa que ele é feito por uma força chamada conservativa. Porque ele só depende dos seus estados iniciais e finais. E quando a força é constante, ela é conservativa. Legal? Então, é mais ou menos isso aqui. Eu tenho uma partícula, qual força está agindo sobre ela? O peso, que eu estou representando por aqui. E aí ele tem uma trajetória assim. Só que eu estou falando de uma força constante sobre uma partícula. Então não importa o caminho. E aí eu represento aqui o vetor de deslocamento assim, ó. E aí eu projeto ele para cá. Tá? Fica muito mais simples de eu trabalhar o exercício. Vou apagar porque eu não quero falar disso. Foi só para vocês fazerem uma associação. Então, quando vocês aprendem na física que os fenômenos, que o trabalho, quando o trabalho não depende da trajetória, ele é dado por uma força conservativa, é isso que German Hess quer dizer para vocês. German Hess, na realidade, ele foi um alemão que, acima de tudo, além de química, ele era médico. E o trabalho dele vem para preencher um buraco enorme deixado pela lei de Lavoisier. Eu quero lembrar que tudo começa na teoria do flogisto, tá? A teoria de flogisto ela dizia que existia uma substância química que poderia ser convertida em calor e vice-versa. E que essa substância na realidade, matéria e energia são interconversíveis. Então, a liberação de energia viria da perda de massa e a absorção viria do ganho de massa. Como se massa e energia fossem interconversíveis em fenômenos químicos. E aí Antoine Lavoisier, um francês, ele chegou e falou assim, massa não varia não, massa se conserva. E aí o pessoal começou a se perguntar, então de onde vem a energia liberada pelas equações químicas? De onde vem? E aí vem German Hess preenchendo esse buraco pela lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, que é disso que eu estava falando em física aqui, de fenômenos de conservação de energia, quando a força é conservativa. O Hess ele diz assim, a energia liberada pelas equações químicas, elas vêm de uma transformação energética. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu quero escrever para vocês aqui. Então, se eu tenho uma reação genérica, por exemplo aqui, um caso generalizado, reagentes, dando um A, isso aqui
libera uma energia ΔH1. E aí esse A, ele se transforma em B, e isso dá uma energia ΔH2. E aí esse B, por final, ele vira produtos, e isso dá ΔH3. A soma desses três aqui, ó, a soma desses três valores de ΔH, ele vai dar na realidade o ΔH da reação. Porque se eu tenho uma reação generalizada de reagentes dando produtos, isso tem um ΔH que é chamado de ΔH da reação. E a união desses dois faz com que o ΔH da reação seja igual ao ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Por que, Brenão? Soma essas equações aqui. São reações praticamente consecutivas. Aqui, ó. Sobra isso e isso. A soma disso, você caiu nesse caso de baixo. Ó. Olha o que sobra aqui. Então, a soma disso dá isso. Legal? Então, é isso que German Hess quer dizer. German Hess ele quer dizer o seguinte: os fenômenos químicos são fenômenos conservativos. E uma das principais consequências disso... Consequência. Uma das principais consequências disso é que as equações termoquímicas, as equações químicas devem ser tratadas como equações matemáticas. Equações químicas. Equação química pode ser tratada como equação matemática. Não entendo por quê, Brenão. Porque quando você mexe na quantidade de substância de uma equação química, você mexe também na quantidade de ΔH. Quando você inverte uma reação, você inverte o sinal do ΔH também. Tá? Então é isso que Hess quer dizer, na sua forma mais, como que eu posso dizer, mais rigorosa. Então, pessoal, a liberação de energia térmica vem na realidade da perda de energia química. E os fenômenos químicos são fenômenos conservativos. Então não tem essa de que, na realidade, a liberação de energia viria da perda de massa e a absorção de energia viria do ganho de massa. Porque massa e energia não são interconversíveis em fenômenos químicos. A energia liberada pelas equações químicas, ela vem de uma transformação energética. É a liberação de energia térmica vindo da perda de energia química. É um processo de conservação de energia e deve ser encarado como tal. Legal? Então, continuando aqui, como é que eu representaria isso então para ficar mais claro, isso tudo aqui? Eu vou colocar um sistema de coordenadas lá da termoquímica que a gente está vendo, da termoquímica. Se você não está vendo, por favor, assista a aula de termoquímica que está aí, pública no canal, assim como todas as outras, eu deixei recentemente tudo público, tá? Para quem quiser rever, porque eu acho que, cara, na realidade, não é porque sou eu não, mas essas aulas ficaram boas, cara. Boas mesmo. Então aqui eu teria a entalpia, aqui eu teria o caminho da reação, o exato momento em que ocorre a reação, peraí. Quem viu a aula está lembrando já desse padrão de gráfico lá na aula de termoquímica. Tá? O exato momento em que ocorre a reação, o caminho da reação e a entalpia. Aqui, pessoal, eu teria na realidade o patamar dos reagentes. Deixa eu tirar esse... Na realidade, deixa eu fazer isso aqui já. Aqui eu teria o patamar dos reagentes. Tá? Tá, vocês vão entender porque eu coloquei isso aqui. Aqui eu teria o patamar dos reagentes. Aqui seria então a entalpia dos reagentes, nesse ponto aqui. E aí esses reagentes eles viram A, assim como eu estou especificando aqui em cima, ó, reagente virando A. Tá? Então reagente vira A. E aí esse A, ele vira B, né? Não é isso que eu escrevi aqui? E esse B vira o quê? Esse B vira produto. Tá? Produto. E B. Que o patamar de todos eles, desses processos aí, tá? Essas reações consecutivas.
Legal. E aí o que acontece? Aí tem aqui uma energia absorvida para esse reagente virar A, e aí ele libera para virar B e absorve, tá? Então aqui seria ΔH1, ΔH1. Aqui seria ΔH2, ΔH2. E aqui seria o ΔH3. Se eu somo, isso dá o ΔH da reação, tá? Então como é que seria? Como é que ficaria o ΔH da reação, Brenão? Só de olhar. É quando o reagente vira produto. Olha aqui. Deixa eu colocar o patamar dos reagentes, na realidade um pouquinho mais para cá, para eu conseguir traçar isso que eu quero. Ó. Quando o reagente vira produto, o ΔH da reação está aqui, ó. Esse aqui é o ΔH da reação. Opa. Mais para cima, né? Coloquei mais para baixo, mas tem que colocar mais para cima. Porque a gente está falando de uma reação isotérmica. Então, isso aqui tem como apagar? Tem. Aqui. Legal. Aqui, ó. Então esse daqui seria o ΔH da reação na realidade, ó. É uma seta que parte dos reagentes e chega no produto. Repara que se você comparar, a soma desses ΔHs aqui, ΔH1, ΔH2 e ΔH3, dá exatamente o nosso ΔH da reação. Legal? Tá, Brenão. Entendi. Como é que eu uso a lei de Hess para resolver o problema? Eu vou te dar um exemplo, depois a gente vai para o problemaço do IME. Tá? Então aqui vou colocar um exemplo. O exemplo é o seguinte, eu tenho dois Cs ô caneta, saco, 2 Cs mais 3H2 dando C2H6. E aí a pergunta é, quem é o ΔH da reação? E aí ele vai te dar mais 3 equações. Ele vai te dar assim, ó, C2H6 mais 3,5O2 dando 2CO2 mais 3H2O. Isso tem uma energia liberada de 1.500 kJ. E de onde vem essa energia? Quando reagentes viram produtos. Então eu tenho C mais O2 dando CO2. Isso libera menos 400 kJ. E aí eu tenho H2 mais meio de O2. Mais meio de O2. Isso dá H2O. E isso libera menos 300 kJ. Tá. Deixa eu deixar o pincel assim. Dar uma diminuída na tela. Para vocês enxergarem tudo. Como é que eu faço um problema como esse, Brenão? Eu faço o seguinte. Eu me baseio fundamentalmente na reação principal. Qual que é a reação principal? Aquele tirado enunciado. Essa daqui, ó. Aquela que você quer descobrir o ΔH. É essa a reação principal. Então eu vou me basear nela que eu grifei de azul. Pessoal, aqui na reação principal eu tenho 2 Cs nos reagentes. Não tenho C nos reagentes, não tenho C nos produtos. Tenho C nos reagentes, não tenho C nos produtos. A única equação que eu tenho C é essa, e está nos reagentes. Só que eu tenho carbono na quantidade de 2, e aqui eu tenho carbono na quantidade de 1. Então eu preciso tratar essa equação que é termoquímica como matemática e multiplicar ela por 2 para eu ter 2 Cs. Então vou fazer isso aí, ó. 2 Cs mais 2O2 vai dar o quê? Vai dar 2CO2. Só que quando a gente multiplica a reação, o ΔH também deve ser multiplicado por 2. Então vai ficar menos 800 kJ. Porque era 400. Ó.
tá bom? Seta torta de direita. Usou, riscou, tá? Deixa eu colocar aqui borracha de traço. Opa, apaguei tudo. Borracha de traço aqui. Pronto. Tá. Usou, riscou. Então não vou usar. Por que usou, riscou? Porque se eu multiplicasse essa equação, se eu usasse essa equação aqui, ia ficar sobrando e eu só cometi o erro de não multiplicar ela por 2 antes, tá? Agora, pessoal, eu tenho 3H2 nos reagentes. Não tem H2 nos reagentes, não tem H2 nos produtos. Tenho H2 nos reagentes na quantidade de 1. Eu quero que ele esteja na quantidade de 3. Então eu vou multiplicar essa equação por 3. Vai ficar 3H2 mais 3 meios de O2, dando 3H2. Ó, só que quando eu multiplico a reação, eu tenho que multiplicar o ΔH também, menos 900 kJ. Muito bem. Usou, riscou. E agora, pessoal, é o seguinte. Eu tenho C2H6 nos produtos, tenho C2H6 nos reagentes. Então, o que eu tenho que fazer é inverter essa equação termoquímica, essa reaçãozinha, tá? Para eu ter C2H6 nos produtos. Só que quando eu inverter, eu tenho que inverter o sinal do ΔH também. E aí fica assim, 2CO2 mais 3H2O, dando C2H6, agora na quantidade de 1 também, tá? C2H6 mais 3,5O2, só tive que inverter. Então eu vou inverter o sinal do ΔH também, mais 1.500 kJ. E agora meu sonho é que quando eu somar isso aqui, eu caia na reação principal, tá? Somou! Vou somar. Então vai ficar assim, 2O2 nos reagentes. 2O2 nos reagentes mais 3 meios de O2 nos reagentes, vai com os 3 meios de O2 no produto. 3,5O2 no produto, né? É isso? Isso. Porque tem o 2 mais 1,5, né? Não estou falando besteira. É isso aí. 3 meios dá 1,5. Então vai dar 3,5O2 nos produtos. Legal. O que mais que eu corto aqui? 2Cs nos produtos vai com 2Cs nos reagentes. 3 águas nos reagentes vai com 3 águas no produto. E o que sobra? 2Cs mais 3H2, dando C2H6. Só que como eu somei as equações termoquímicas, eu tenho que somar os valores de ΔH. E quando eu somo isso aqui dá 1.700, vai dar menos 200 kJ. Menos 200 kJ. Esse é o valor do ΔH da reação. Pronto, está feito. Vamos fazer o problemaço do IME. É assim que se lida com problemas de ΔH. Legal, pessoal? Então fica assim. O problema do IME diz o seguinte. A reforma com vapor d'água a altas temperaturas é um método industrial para a produção de hidrogênio a partir de metano. Calcule a entalpia desse processo. Calcule a entalpia de reação desse processo. Então é um problema de lei de Hess. Falou de ΔH de reação, cara, já desconfie que pode ser com certeza um problema de lei de Hess. Tá? E aí ele dá as entalpias de combustão. Então eu vou ter uma combustão com O2, né? E aí ele fala, ó, ele me dá os deltas H, ele me dá as energias liberadas, ele me dá as energias das equações termoquímicas que eu tenho que lidar. Só que o único problema é que nenhuma das reações estão prontas, né? Eu vou ter que escrever ela. E isso já é uma dificuldade enorme para esse problema, né? Pô, Breno, o que é reforma com vapor d'água? Ele até fala, né? Que é um método para a produção de hidrogênio a partir de metano. Isso é uma tecnologia para você obter hidrogênio a partir de metano como um gás natural, né? Um biogás. Então o que acontece é que você vai ter uma catálise em que o catalisador normalmente é o níquel e é uma reforma catalítica em que o metano ele vai reagir com o vapor d'água e vai formar na realidade
o hidrogênio, para obtenção de hidrogênio para todo mundo, né? É muito usado, é um processo assim de tecnologia incrível, tá? E principalmente em usinas de energia, né? O gás natural ele é usado como matéria-prima nessa conversão. E aí você vai ter a formação de hidrogênio e monóxido de carbono. Então o que acontece? Eu vou seguir o enunciado. Pessoal, se você não sabia de que é reforma de água, segue o enunciado, pô. Ele fala reforma com vapor d'água para produzir hidrogênio. Então, o hidrogênio é um dos produtos a partir de quem? Quem que é o reagente? A partir de metano, CH4 no estado gasoso, um biogás. Tá? Então, a equação principal que eu vou ter que trabalhar é essa daqui, pô. CH4, metano, no estado gasoso, vai ter uma reforma com vapor d'água, ou seja, vai reagir com vapor d'água. H2O no estado gasoso, porque a gente está falando de vapor d'água. E aí ele fala que vai produzir hidrogênio. Então eu já sei que um dos produtos, com certeza, é o hidrogênio. Então vai ficar H2 no estado gasoso. E aí, pessoal, vai dar também monóxido de carbono no estado gasoso. Tá? E aí, qual que é o ΔH da reação? É esse problema do ímã. Deixa eu ver se eu tenho que balancear. Com certeza eu tenho que balancear, né? É só colocar o índice 3 aqui? 3 águas, né? Porque eu tenho 6 águas nos reagentes. Então, 3 vezes 2, 6 águas no produto. Então, essa, pessoal, é a reação que eu tenho que, na realidade, me basear para resolver o problemaço do ímã da segunda fase da lei de Hess. Tá? E se você vai realizar a prova do ímã, esse é um exercício na prova que você tem que fazer. Tá? Não é show do milhão, você tem que saber fazer um problema como esse, porque na prova do IME você tem problemas que são na realidade mais complicados do que esse, tá? E aí, eu vou seguir os dados, ó. Ele fala o seguinte: eu tenho carbono grafite e ele me dá o ΔH nas condições do ambiente desse carbono grafite. E ele fala que está em combustão, então o carbono grafite ele vai reagir com O2. E quando eu reajo carbono grafite com O2, eu formo o quê? Forma flogisto. Tá de brincadeira? Forma CO2. Isso libera menos de 394 kJ. O por mol é uma redundância, mas é uma redundância amigável, tá? Menos 394 kJ, é isso? E aí ele fala aqui nas condições do ambiente, me dá o ΔH, e agora a combustão é do hidrogênio. Pô, pessoal, se você não sabe essa reação aqui, pelo amor de Deus, e ele fala que forma água líquida ainda, ele te deu a reação inteira. Mais H2 no estado gasoso, só que cuidado, tem que colocar o coeficiente meio para balançar aqui, mais meio de O2 no estado gasoso, dando H2O no estado líquido. Por quê? Porque ele falou que está no estado líquido. E isso libera 286 kJ. Tá. E agora eu vou reagir o metano com O2. Então fica CH4 no estado gasoso mais O2 no estado gasoso, dando CO2 no estado gasoso, e vai dar o que mais? Reagiu com carbono, agora tem que reagir com o hidrogênio, vai dar água, tá? Dando H2O, está no estado líquido, o que ele falou? Forma água líquida. Está no estado líquido, isso libera quanto? Menos 890 kJ por mol. Da onde que você tirou isso aqui? Tô tirando daqui esses valores, tá? Do dado do enunciado. Estou seguindo o enunciado, estou obedecendo. 890 kJ por mol. Por mol é uma redundância. Agora, para balancear, 4 águas nos reagentes, 4 águas nos produtos, 2 águas, 6 oxigênios no produto, 4 oxigênios no produto, 4 oxigênios nos reagentes. É isso? É isso. Está balanceada a equação, um carbono só. Legal. E qual a outra? A outra ele já te deu montado, né? O IME foi generoso. Monóxido de carbono mais H2
dando na realidade carbono na forma de grafite, mais H2O no estado gasoso. Isso libera menos de 131 kJ. Tá. E aí, a lei de Hess nos permite trabalhar com equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. E por um processo de conservação de energia, eu vou chegar nessa equação final e vou saber o valor de ΔH pela conservação dessas energias. Tá bom? Então como é que fica? Fica assim. Ó, eu tenho gás metano nos reagentes na quantidade de 1. Não tenho gás metano, não tenho gás metano, tenho gás metano nos reagentes na quantidade de 1. Não preciso mexer em nada, eu só vou copiar ela. CH4 no estado gasoso mais 2O2 no estado gasoso, dando CO2 no estado gasoso mais 2H2O no estado líquido. E como eu não mexi em nada, a energia é a mesma. Usou, riscou. Agora, pessoal, seguinte. Ó, eu tenho água no estado gasoso nos reagentes na quantidade de 1. Não tenho água nos reagentes, não tenho água nos produtos. Não tenho água nos reagentes, tenho água nos produtos, mas é líquida. Eu quero gasosa. Tá. A única água gasosa que eu tenho é na quarta equação termoquímica e ela está nos produtos na quantidade de 1. Então eu preciso inverter essa equação. Então vai ficar carbono grafite mais H2O gasoso na quantidade de 1, dando monóxido de carbono no estado gasoso mais H2 no estado gasoso. E como eu inverti a equação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Isso vai dar mais 131 kJ por mol. Legal. Usou, riscou. E aí funciona da seguinte forma. Agora é complicado, presta atenção. Eu tenho 3 hidrogênios nos produtos gasoso. Tenho hidrogênio nos reagentes na quantidade de 1. Eu quero na quantidade de 3. O que eu faço? Multiplico por 3? Não, você vai errar e vai errar muito. Você não vai conseguir resolver a questão. Por quê? Porque aqui eu já tenho hidrogênio gasoso na quantidade de 1. Para eu obter 3, se eu já tenho 1, eu tenho que multiplicar essa equação por 2 e tenho que inverter, porque esse hidrogênio está nos produtos. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou ter água líquida dando 2H2 no estado gasoso mais O2 no estado gasoso. Isso vai me dar mais, eu tenho que multiplicar por 2 e inverter o sinal. Mais 282 vezes 2 seria 250, 500 mais 33 duas vezes 572 mais 572 kJ por mol. É isso? É isso, né? 500 sobra 36. Como vai ser 2 vezes, eu vou precisar de 72. 500 mais 72. É isso. 572 kJ por mol. Usou, riscou. E agora, pessoal, presta atenção. O que vai acontecer fundamentalmente aqui é o seguinte agora, ó. Aqui tem um carbono grafite. Que se eu usar a equação aqui, se eu me basear na equação principal, não tem carbono grafite na equação principal. Então a única maneira de eu não ter carbono grafite é se eu conseguir cortar ele no final. E aí eu vejo aqui que eu tenho carbono grafite na primeira equação e está nos reagentes. Então eu preciso inverter essa equação para eu poder cortar esse carbono grafite com ele nos produtos. Vai ficar o seguinte. CO2 no estado gasoso, dando carbono na forma de grafite, mais O2 no estado gasoso. Aqui está na quantidade de 1, está na quantidade de 1, tudo certo. Eu preciso só inverter o valor do ΔH. E aí, pessoal, o meu sonho é que quando eu somar, é eu cair nessa equação que está destacada em azul.
E aí eu vou descobrir por conservação de energia, pela lei de Hess, qual que é o ΔH da reação. E aí eu vou cair na reação global. Então como é que funciona, Brunão? Funciona da seguinte forma, ó. CO2 gasoso com CO2 gasoso nos produtos corta. Carbono grafite nos reagentes com carbono grafite nos produtos na quantidade de 1, corta. Que mais que corta, Brenão? Vamos ver. 2O2 nos reagentes com 2O2 nos produtos, corta. E aí o que sobra? Para cortar mais. Pessoal, tem alguma coisa errada. Essa aqui tá certo, eu só mantive. Essa daqui. Agora essa. Essa eu tive que inverter e multiplicar por 2,3. Falta aqui então, por isso que eu não estou conseguindo cortar, pessoal. Ó, desatenção, hein? Eu tive que inverter essa e multiplicar por 2. Eu esqueci de multiplicar a água por 2. Então, 2 águas líquidas nos reagentes com 2 águas líquidas nos produtos, corta. Somou. A hora que eu somar, eu chego. O que sobra, né? CH4 no estado gasoso mais água no estado gasoso, dando quem? Dando 2H2 com H2, 3H2. 3H2 no estado gasoso mais. O que sobrou? Sobrou monóxido de carbono no estado gasoso. E aí eu posso só somar isso daqui, quanto é que vai dar? Vai dar na realidade. Eita, é isso mesmo? O ΔH vai dar, ΔH da reação ele vai dar mais 207 kJ? É isso? Quanto que vai dar? Menos 890 com mais 131 mais 572 890 131 dá menos 759 mais 759, 572, 394, é isso mesmo, mais 207 kJ. Legal? Então tá aí resolvido esse problemaço do ímã, você só tinha que ter uma sacada aí para você conseguir cortar. Me desculpem pelo erro aqui na água, mas acho que vocês conseguiram entender. Lembra do que eu disse para vocês aqui, ó, na lei de Hess, lembre-se do enunciado. A lei de Hess é uma prova, para quem lembra aí, quem viu a aula de termodinâmica, lembra do conceito de função de estado. German Hess acaba de provar para vocês que o ΔH de uma reação, que a entalpia na realidade é uma função de estado. O que é uma função de estado? Função de estado é uma grandeza cuja variação só depende dos seus estados final e inicial. Tá? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês. Fico aí com esse problemaço do ímã e uma boa revisão de lei de Hess. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Forte abraço. Vamos focar.